Mateus capítulo de número 14, versículo de número 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Amém? Irmãos, esses versículos, segundo escritos por Mateus, Mateus foi um dos poucos discípulos que conviveram com Jesus diretamente. Ele era um dos 12, Marcos não era um dos 12, Lucas também não. Lucas era discípulo de Paulo, Marcos discípulo de Pedro, ou seja, ouviram indiretamente. Mas Mateus era um daqueles que estavam lá, que viram, que sabiam o que estava acontecendo. E Mateus está narrando aqui que Jesus já havia pregado em muitos locais, e já havia pregado em muitas. E Jesus, querendo um pouco de paz, um pouco de descanso, a Bíblia diz que Jesus pega o barco, atravessa o mar da Galileia e chega numa região deserta. Uma região onde não tinha nada, uma região onde não tinha casas, onde não tinham pessoas. Jesus estava ali descansando, aquela manhã, aquele momento com os seus discípulos de alegria, tomaram um café da manhã, comeram, estavam ali descansando um pouco. Mas a Bíblia diz que logo a notícia correu pelas cidades que Jesus estava ali naquele lugar. E essa notícia foi passando, alguém disse: olha, eu vi um movimento estranho, eu vi alguém ali naquela montanha, eu vi alguém ali naquele lugar, parece Jesus. E isso foi entrando, isso foi passando, em poucas horas, uma grande multidão, a Bíblia diz que começou a atravessar as cidades. O povo, a multidão atravessou a cidade para chegar no deserto. Meu irmão, quem em sã consciência sai da cidade, da onde tem água fresca, da onde tem comida boa, da onde tem luz elétrica, tudo bem que na época não tinha, mas tinha lamparina, tinha tudo do bom e do melhor, para ir para o deserto. Sabe por quê? Porque Jesus estava no deserto. Jesus estava num lugar distante, e não era não eram 10 pessoas. A Bíblia diz que só homens eram 5.000 homens. Se for contar mulheres e crianças, dariam cerca de 15.000 pessoas que foram chegando, e chegavam 100, chegavam 200, e chegavam 300, chegavam 50, e chegou criança, e chegou idoso, e chegou mulher, e chegou doentes, atravessando o deserto para se encontrarem com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ali, junto com os discípulos, e foi chegando a multidão. E o povo vinha a pé. Olha que coisa, o local era tão distante que não dava para vir de camelo, talvez. Não dava para ir de carroça. Era um local deserto, era um local de difícil acesso. Tanto que Jesus o acessou via barco. Jesus veio de barco. E a multidão se reuniu, chegando próxima a Jesus. E quando os discípulos veem, já falam assim: fomos descobertos. Acabou o descanso, não dá mais agora. Ó Jesus, olha, chegou agora, não dá mais. O nosso esconderijo aqui, o nosso lugar de descanso, já descobriram. Já viu quando tem uma celebridade na rua, a rua fecha, todo mundo quer tirar uma foto, consegue nem ir no supermercado, não consegue nem andar no shopping, todo mundo quer falar, todo mundo quer pegar na mão. Era difícil Jesus andar no meio da multidão. E os discípulos viram isso. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquela multidão chegando, Jesus se levanta e olha para aquela multidão com íntima compaixão.
Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquela multidão já estava caminhando horas no meio do deserto para chegar próximo dele. Aquela multidão, a distância não a fez desanimar, a dificuldade não a fez parar. A dificuldade da onde Jesus estava não fez aquela multidão parar no meio do caminho. E quando Jesus olhou para aquela multidão, Jesus falou, não, pode deixar. Deixa a multidão chegar, porque nós vamos fazer hoje um culto no meio do deserto. Porque aonde Jesus está, Ele está pronto a nos receber. Meu irmão, aqui eu aprendo algo tão profundo. Às vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, Jesus, Ele quebra a lei, a razão e a normalidade. Quem em sã consciência vai sair do seu conforto para um local totalmente fora de mão, totalmente desinteressante talvez, mas é por causa da presença de Jesus. Às vezes nós não entendemos certas coisas, às vezes nós nos preocupamos e dizemos assim, olha, mas como assim? Como que essa multidão saiu lá da cidade para ir para o deserto? É porque Jesus estava naquele lugar. Eu vejo às vezes pastores, amigos meus, às vezes chegam assim e falam assim, olha, eu quero abrir uma congregação. Eu vou abrir uma congregação e eu estou procurando uma loja no centro da cidade, no shopping center. Eu quero colocar num lugar, meu irmão. Se Jesus estiver com você, você pode abrir lá no meio do monte, lá embaixo, onde quer que seja. Pode ser lá na comunidade, pode ser onde ninguém dá nada. A multidão vai chegar, sabe por quê? Porque aonde Jesus está, ali está a multidão. João Batista não pregava na igreja. João Batista não era convidado para pregar no templo, não. Sabe onde João Batista pregava? No meio do deserto, às margens do Jordão. E a Bíblia diz que a multidão descia e ia até o deserto para ouvir a voz, a pregação de João Batista. E aquela multidão atravessou a cidade, atravessou o deserto para se encontrar com Jesus. Quando eles chegam, Jesus disse, Deixa que nós vamos fazer um culto no deserto. E a Bíblia diz que Jesus começa a pregar ali naquele lugar. Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ministrar a palavra. Jesus começa a fazer coisas grandiosas. Jesus começa a curar os enfermos. Os enfermos daquela geração, daquela multidão, Jesus começou a curar. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual foi o deserto que você atravessou esta noite, mas deixa eu te dizer, Jesus está aqui nesse lugar. Jesus que cura, Jesus que transforma, Jesus que tem uma palavra para você. Eu nunca vi ninguém chegar diante da presença de Jesus e Ele despedir, sem liberar uma palavra de vitória, sem liberar uma palavra de cura, sem transformar a tua vida. Sabe por quê? Porque o Jesus a quem nós conhecemos, Ele está sempre pronto a te receber. A Bíblia diz que Jesus começa a curar, Jesus começa a ministrar, e a hora vai passando, e a hora vai passando, e as horas vão passando. Os discípulos começaram a puxar o paletó de Jesus. Quem é pregador sabe o que é puxar paletó, né? Às vezes a gente se anima na vigília, vai pregando, vai dando 5 da manhã, vai dando 6, vai dando 7. O pastor vai lá, amém, está na hora. E os discípulos começaram a controlar Jesus. Jesus, despede a multidão. Jesus, a hora já está tarde. Jesus, é tempo de mandar embora essas pessoas. Porque aqui no deserto não tem água. No deserto não tem pão. Não tem como dar de comer a essas pessoas. Algumas pessoas dessa multidão já estavam alguns dias caminhando. Elas já tinham preparado um lanche, alguma coisa, mas aquilo já havia acabado. E eles disseram para Jesus, Jesus, despede a multidão para que eles saiam e comprem pão nas aldeias. E comprem pão nas aldeias, nas localidades. E Jesus, calma, mais um pouco. E Jesus continua pregando. E Jesus continua ministrando. E Jesus continua fazendo milagre. E os discípulos, para Jesus, para de milagre, para de mensagem. O povo precisa comer, esse povo precisa ir embora, esse povo vai morrer no caminho. E Jesus continua.
O avançar do dia e da hora já estava muito tarde. E Jesus chega para os discípulos e diz assim: por que vocês estão tão preocupados, hein? Por que vocês não dão de comer? Por que vocês não dão de comer a essa multidão? Um dos discípulos chega para Jesus, se não me engano André, olha para ele e diz: Senhor, nem 200 dinheiros. Sabe o que é 200 dinheiros? 200 dinheiros são salário de 200 dias de trabalho. Nem 200 dias de trabalho é capaz de comprar pão para essa multidão. A gente não tem dinheiro para isso. E ainda que tivéssemos, aqui não tem padaria. Aqui não tem lugar para comprar pão. Como que eu vou fazer isso? Aí Jesus diz assim: anda na multidão e veja se alguém tem algo de comer. Quem está ouvindo diz aleluia. Olha aqui o profundo. Vai na multidão e vê se alguém tem algo de comer. E os discípulos saíram no meio da multidão e disseram: alguém tem algo de comer aqui? Alguém tem. E tinha um menino. Criança às vezes é difícil de comer, né? Quer brincar, quer correr, vai para um lado e para o outro. E o menino esqueceu de comer. O menino tinha guardado o lanche dele. Ele falou: eu tenho aqui. Ele traz num cestinho 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia já está dizendo, é peixinho. Não é uma tainha, não, meu irmão. É a sardinha pequena. 5 pães, e o pão não é aquele bisnaga, não. O pão na Bíblia é aquele fininho, é aquele simples. 5 pães e 2 peixinhos. Ó Senhor, está aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Mas sabe o que eu acho lindo? O menino veio junto. Os discípulos: me dá o cestinho que eu vou levar para Jesus. O menino: não, eu que vou entregar. Eu que vou levar. Eu quero chegar perto de Jesus. E é aqui que eu vou começar a pregar hoje. É aqui que o Espírito Santo vai começar a falar com a gente. Olha só, que coisa profunda. Jesus estava pregando, Jesus estava ministrando, e a multidão não ia embora. Porque, meu irmão, se tem uma coisa boa, está na presença de Deus. Passa hora, passa dia, entra madrugada. Quando você está cheio da presença de Deus, não dá vontade de ir embora. A gente está tão cheio da unção, que a gente vai ficando e vai ficando e vai ficando. E a multidão não ia embora, e Jesus não parava de pregar. E Jesus não parava de curar. Mas os discípulos diziam: manda embora o povo, despede. E tinha gente lá na fila: ai, vai chegar a minha vez, Jesus vai parar. Não pode, não, Jesus, só mais um. E vem. E Jesus ia pregando, e Jesus continuou. Até que Jesus diz: ei, alguém tem alguma coisa? E tinha um menino. O menino pegou o cestinho e disse: não, eu vou levar para Jesus. É pouco, mas é tudo que eu tenho. 5 pães e 2 peixinhos. O menino chega até Jesus. Jesus pega o cesto, agradece aquele menino. E a partir dali Jesus falou: arrumem 12 cestos, porque nós vamos dar de comer a essa multidão. Você crê? Meu irmão, eu não sei o que você tem. Eu não sei o que você tem. Mas deixa eu te dizer, quando você pega o pouco que você tem e você deposita nas mãos de Jesus, Ele multiplica e faz milagres. Às vezes você pode dizer: o que você tem na sua casa? Às vezes pode ser que você não tenha muita coisa. Você pode ter algo pequeno, você pode ter na sua despensa poucos alimentos. Pegue um pouco e coloque à disposição de Jesus. Quando você coloca o pouco que você tem nas mãos de Jesus, Ele transforma em muito. Quando você entrega o pouco que você tem nas mãos de Jesus: ah, Jesus, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha voz. Jesus, eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei louvar. Jesus, eu não sei, mas eu posso evangelizar, entregar um folheto no ônibus do meu trabalho, falar de Jesus. Meu irmão, quando você começa a entregar o pouco que você tem nas mãos de Jesus, deixa eu te dizer, se prepara para o milagre. Se prepare para a multiplicação. Se prepare para a provisão. Sabe por quê? Porque tem coisas que Jesus, Ele cria do nada. Tem momentos que Deus lá no Gênesis Ele diz bara, quer dizer haja luz, bara, do nada Ele fez a luz, do nada Ele fez a terra. Mas tem coisas que eu preciso dar para receber, que eu preciso entregar para receber do Senhor. E meu irmão, e muitas das vezes Deus está esperando você dar o primeiro passo para Ele honrar a sua fé.
Eu estava lembrando hoje, eu sentei aqui, o pastor Samuel estava falando do escritório, eu estava lembrando. Eu cheguei para minha esposa e falei: amor, vamos abrir o escritório. Não está dando mais, né? Antigamente eu usava a sala da OAB em casa, fica difícil, fica desconfortável. E ela falou assim: mas como nós vamos fazer, amor? Precisa ter dinheiro para pagar o aluguel, precisa comprar computadores, mesas, cadeiras, tudo. E eu falei para ela, amor, o pouquinho que a gente tem, a gente vai pagar o depósito do aluguel. Eu tenho 2 cartões de crédito. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. E não dava, nós fizemos o orçamento e não dava. Eu falei: eu vou tentar mais outro, um 3º cartão de crédito. Jesus, eu estou fazendo tudo que eu posso. Eu vou dar o primeiro passo. Eu lembro que eu fui na loja, fiz um 3º cartão de crédito, estourei o limite quase dos 3. Parcelei tudo, computador, isso, aquilo outro, e as faturas vinham chegando. Eu já falei: Senhor, nem sei como que vai ser a fatura daqui a 30 dias, mas nós vamos abrir. E meu irmão, quando nós demos o primeiro passo, o Senhor começou a honrar a nossa fé. Todo mês, quando vencia a fatura do cartão, o Senhor fazia entrar, sair um processo, chegava um cliente, chegava alguém e estava ali o depósito, o valor para pagar as faturas, e Deus foi honrando, até que a gente conseguiu quitar tudo. Deixa eu te dizer, eu não sei qual é o pouco que você tem, eu não sei qual é o seu projeto. Talvez você olha e você fala assim: eu não tenho nada, eu tenho muito pouco, o que eu tenho não dá para resolver o problema. Mas deixa eu te dizer, coloca na mão de Jesus, que Ele vai fazer o milagre. O que você precisa? Eu vou falar outra coisa, outro testemunho. Quando eu fui fazer direito, eu fiz a inscrição. Eu lembro que era o dia que eu preguei lá, Samuel, lá no contorno. Pastor Gideão que estava dirigindo lá. Eu tinha acabado de fazer a matrícula e eu fui pregar lá, à noite. E eu lembro que era R$530 a mensalidade. Eu tinha que pagar a primeira mensalidade no ato da matrícula, tinha que pagar o mês de janeiro. E eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu não sei como eu vou pagar fevereiro, eu não sei se eu vou conseguir a bolsa, mas eu tenho R$300. Se a senhora puder me ajudar com 230. Minha mãe: não, meu filho, nem que a gente não vamos comprar carne esse mês, mas a gente vai comprar um pouquinho. Minha mãe pegou e me deu os R$230. Eu paguei a primeira mensalidade da universidade. Fui concorrer à bolsa no mês de fevereiro, saiu a minha bolsa, financiamento pelo FIES, não precisei mais pagar, e o valor que eu paguei me devolveram, devolvi para minha mãe, concluí. Deus me abençoou, hoje eu já trabalho, já estou pagando aquele FIES, que aquilo é a vida inteira, né? O parcelamento. Mas glória a Deus, meu irmão, não reclamo. Eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você deseja, mas dê o primeiro passo. Quando você vai andando, quando você pega os seus 5 pães e 2 peixinhos e diz: Jesus, é o que eu tenho, Jesus, é o que eu posso, está nas tuas mãos. Se prepara para o milagre, se prepare para a provisão, se prepare para a transformação, se prepare para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Sabe o que aconteceu? O menino pegou, colocou nas mãos de Jesus. Jesus pegou os pães, pegou 12 cestos, reuniu os discípulos e falou assim: ei, manda a multidão sentar. Jesus, esse povo tem que ir embora. Não, manda o povo sentar e descansar. Divida aí de 100 em 100, 50 em 50. Olha como isso é profundo. Os discípulos estavam olhando pela ótica humana. Os discípulos não estavam errados, eles estavam preocupados com aquele povo. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas de idade, muitas crianças. Como que iriam embora no meio da noite, no meio do deserto? Era perigoso. Mas Jesus, Ele não vê como o homem vê. Jesus, Ele vê o espiritual. Jesus falou: não, ninguém vai embora. Manda todo mundo sentar, que a provisão está vindo. Manda todo mundo descansar, que a provisão está vindo. Você está entendendo? Olha o que Jesus está dizendo hoje. Você que está passando um deserto, você que está passando esse deserto todo, está caminhando, mas não abandonou Jesus, está atravessando o deserto para chegar cada dia mais perto de Jesus. Jesus está dizendo para você: ei,
Senta e descansa, porque eu já estou preparando a provisão. Senta, descansa, se acalma, se prepara, que o que eu estou preparando agora é algo profundo. Jesus pega os discípulos, pega o pão, e a Bíblia diz que ele dá graças. Partiu o pão, colocou num cesto, vem o próximo. Partiu o pão, colocou no outro. Partiu o pão, colocou no outro. Partiu o pão, colocou no outro. Pegou o peixe, partiu o peixe, colocou num cesto, colocou no outro. E os discípulos já olharam e falaram: ué, mas só tinha 5 pães e 2 peixes, como que aconteceu aqui que nós temos agora pães e peixes em 12 cestos? Algo aconteceu. E aí Jesus disse para eles: vocês agora vão e alimentem a multidão. Mas Jesus, como assim? Você vai pegar o seu cesto e vai distribuir a multidão. Como assim? É Pedro, é Tiago, é João, você. A multiplicação não foi automática, Jesus orou e já saiu o cesto para todo mundo comer, não. Algumas traduções vão dizer que Jesus dá graça e dá aos discípulos e diz: vocês vão lá. E era mais ou menos assim, Pedro ia lá, pegava o pão, 1, 2, e quanto mais dava, mais multiplicava. E quanto mais ele ia dando, mais ia multiplicando. O milagre continuou acontecendo com os discípulos. Uma coisa que eu aprendi com Jesus, sabe o que é? Jesus não tem ciúmes. Jesus não tem competição. Tem empresa por aí, se você chega mais cedo, o colega olha para o lado e diz assim: quer tomar meu lugar, quer aparecer para o chefe, né? Às vezes tem às vezes cantor, o irmão está cantando todo domingo, está cantando mais do que eu, o pastor está gostando mais dele do que eu, né? Aí tem gente que fica com ciúme. Jesus não tem ciúme. Jesus, ele não tem competição. Aqui não tem competição. Aqui ninguém prega mais que o outro. Aqui ninguém canta mais do que o outro. Aqui ninguém sabe mais do que o outro. Aqui ninguém é mais santo do que o outro. Aqui nós estamos adorando e glorificando o nome de Jesus. Jesus, inclusive, quando ele foi ser assunto ao céu, disse assim: vocês viram os milagres que eu fiz? Obras maiores vocês farão. O que eu fiz ainda foi pequeno. Se você soubesse a autoridade que eu estou dando à igreja para fazer obras maiores. Enquanto Pedro ia tirando o pão, ia dando a multidão, e o pão ia multiplicando, e o pão ia multiplicando, e o peixe ia multiplicando, o pão ia crescendo, e o cesto não a terminava. Aquele povo foi comendo. Irmãos, aquele povo comeu, e a Bíblia diz que eles se fartaram, ficaram saciados. 15.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixinhos. 15.000 pessoas se alimentaram naquele dia. E deixa eu te dizer, meu irmão, nesse deserto que você está, o pão que o Senhor está preparando para você não foi feito pela mão do homem. Aquele pão ali não era um pão comum, não era qualquer pão, era o pão multiplicado, era um pão espiritual, era o pão da provisão. Era um lugar onde não tinha nem padaria, Deus proveu para ele. Tem gente para quando você conta o seu sonho, quando você conta o seu projeto, olha para você e diz: mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai ser? Lá não tem isso, lá não tem aquilo. Mas lá tem Jesus, meu irmão. Se tem Jesus, tem multiplicação, tem milagre. Aonde Jesus está, coisas poderosas acontecem. E sabe o que aconteceu? Jesus deu para aquela multidão um pão que o dinheiro não pode comprar neste mundo. Isso aconteceu uma vez no deserto. O povo hebreu saiu do Egito, foi para o deserto, e de dia vinha uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Mas toda madrugada pela manhã, a Bíblia diz que caía do céu maná. Você sabe o que quer dizer a palavra maná? A palavra maná, ela é uma palavra misturada com hebraico, com a língua egípcia. É uma palavra que quer dizer: o que é isso? Sabe por quê? Porque foi a primeira vez que eles viram cair pão do céu.
Imagine, irmão, cair pão do céu, maná, sabor baunilha ainda. Não era qualquer pão, era pão doce ainda. Era pão que alimentava, era pão que vinha do céu. E quando alguém andava no meio do deserto, acordou pela manhã e viu, falou: maná, o que é isso? Era um espanto, era uma questão de estar assustado com aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus estava provendo pão para o seu povo no deserto. E agora vem Jesus orando e dando de comer àquela multidão. Aquele povo saiu dali farto, saiu cheio, comeu, estavam alimentados. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que provê para a alma e prover também para o corpo. Jesus é o único que provê de forma completa. Jesus, Ele tem bênçãos para você, tanto materiais quanto espirituais. Deixa eu te dizer, Jesus, quando Ele começa, Ele faz obra completa na tua vida. Você está entendendo? Jesus, Ele já tinha dado àquele povo o mantimento espiritual, mas chegou a hora de Jesus dar também o mantimento carnal, humano. Sabe por quê? Porque quem segue a Jesus, o Senhor tem provisão em todas as áreas da tua vida. Nós vemos muitas das vezes crentes extremamente espirituais, extremamente homens de Deus, conhecedores da palavra, mas a sua vida pessoal, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, ele é derrotado, ele está vencido. Uma área da sua vida está 100%, mas a outra está fraca. Mas deixa eu te dizer, Jesus veio para nos dar vida em abundância em todas as áreas da nossa vida, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela carnal. Jesus estava ali e disse para eles: ei, eu vou prover para essa multidão a cura da alma, a cura do espírito, palavra de fé. Eu vou prover para eles bênçãos espirituais, mas também não posso deixar de prover o pão para o meu povo, para que eles possam voltar em paz para a sua casa. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará cada dia. Deus não faz nada pela metade. Jesus proveu pão para aquela multidão e eles comeram. Sabe por quê? Jesus, Ele via além dos discípulos. Os discípulos estavam vendo o agora. Os discípulos estavam vendo aquele momento. Mas Jesus estava vendo a caminhada de volta. E Jesus estava dando sustância para a caminhada. Sabe o que o Senhor está falando comigo aqui? Há crente aqui que Deus está dando sustância para a caminhada, alimento para a caminhada. Talvez você veio aqui fraquinho, já não aguentava mais caminhar, fraco. Mas o Senhor está dizendo: come, meu filho, come do pão que eu estou te dando hoje, se alimenta, porque grande será ainda a caminhada. A sua história não acaba aqui, não acabou ainda. Ele está te dando alimento para que você possa voltar, para que você possa caminhar e voltar para a sua cidade, porque lá existem pessoas que precisam ouvir do que o Senhor falou aqui no culto hoje. Existem pessoas que precisam ouvir os louvores que foram louvados aqui hoje. E por isso Ele está te dando alimento para que você não se desfaleça na caminhada. Então come, se alimenta, porque Ele tem pão para você esta noite. Ele tem comida para você. No meio do deserto Ele prepara uma mesa, Ele prepara um banquete. E não é pão puro não, é pão com peixe. O prato predileto de Jesus. Pão e peixe, para aquela multidão poder comer. Se alimentaram, comeram. Eu já vou terminar, mas deixa eu te dizer aqui um mistério. Eu estava pregando hoje de manhã e o Senhor falou comigo isso. Olha só, se você for ver os discípulos, a todo momento os discípulos estão dizendo: Jesus, manda embora a multidão para nós seguirmos viagem.
manda embora a multidão para seguirmos viagem. Sabe o que aconteceu? Jesus curou a multidão, pregou com a multidão, fez os discípulos servirem a multidão. Sabe o que os discípulos simbolizam? Aquelas pessoas às vezes que venham para te desanimar, que tentam impedir de você receber a bênção. Jesus inverteu o negócio. Jesus colocou aqueles que tentaram atrapalhar para abençoar aquela multidão. Fique tranquilo, até quem tenta te atrapalhar, Deus vai usar para te abençoar. Amém? Você está entendendo? Olha aqui que profundo. Até quem fala mal de você, quando ele abre a boca para falar mal, Deus transforma em bênção. Até alguém que levanta para dizer, não vai dar certo, aquela palavra Deus usa para te abençoar. Se não fosse os irmãos de José, ele não seria governador do Egito. Se não fosse Jezabel e Acabe, o ministério de Elias não seria o que foi. Se não fosse as provações e Pilatos e Herodes e tantos homens terem feito o que fizeram o sinédrio com Jesus, ele não seria crucificado. Mas sabe por quê? Até as lutas e as provações que se levantam, Deus pega aquilo que tenta para nos atrapalhar e transforma em bênção nas nossas vidas. Então não se preocupe com as palavras contrárias com quem tenta te atrapalhar. Mas olha só o profundo. Quando Jesus, depois que a multidão comeu, olha o que Jesus fala, está no versículo 22 do capítulo 14, vai botar aqui já. 22, Mateus 22, 14, 22, vai dizer assim, ó, a palavra. E logo ordenou a Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda enquanto despedia a multidão. Você pode dar um glória? Olha só, vou te dizer, olha aqui. Os discípulos estão dizendo, Jesus, manda a multidão embora. Manda a multidão embora. Jesus fez o contrário. Jesus despediu os discípulos e ficou com a multidão. Aleluia. Eu não sei quem está te atrapalhando, eu não sei quem está torcendo ao contrário, eu não sei quem tem vindo. Jesus foi lá e mudou o negócio. Discípulo, ei João, Pedro, vai embora, vocês estão atrapalhando, porque quando eu quero abençoar a multidão, nada vai impedir. Pode ir embora. E a Bíblia diz que Jesus despediu um por um. 15 mil pessoas, Jesus colocou a mão, orou um por um, apertou, deu um abraço, deu a bênção apostólica, abraçou. Meu irmão, Deus não vai despedir ninguém aqui sem te dar um abraço esta noite. Eu sei que eu não posso te abraçar, estamos aí no meio da pandemia, eu não posso te dar um abraço apertado, mas sinta o abraço de Jesus, receba o carinho de Jesus, porque Ele não vai despedir ninguém esta noite de mão vazia. Ele não vai despedir ninguém da forma que você entrou. E os discípulos, Jesus falou, vai. Não atrapalhe o ministério. Não atrapalhe o que eu quero fazer com a multidão. Meu irmão, quando Jesus quer te abençoar, quando Ele quer ter intimidade contigo, quando Ele quer estar com você, pode vir quem for, Ele vai dizer, pode ir, vai na frente, porque eu vou ficar com a multidão. E Jesus despediu a multidão só depois de ter despedido os discípulos. Meu irmão, nada impede os projetos que Deus tem para a tua vida. Nada. Jesus ficou ali, Jesus despediu um por um e depois ainda foi para o monte orar. Sabe por quê? Porque quando Ele quer abençoar, nada impede. Eu não sei qual é o deserto que você atravessou hoje, mas Jesus está preparando hoje o pão que você nunca imaginou, o milagre que você nunca imaginou, e Ele está dando a você hoje riqueza, prosperidade, vitória em todas as áreas da sua vida. Então não pare de caminhar. Não pare na caminhada, é na caminhada que Deus vai prover tudo para você. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, talvez você está em casa e a caminhada está difícil. Eu quero te dizer, Jesus tem pão para você hoje. Jesus tem alimento para você hoje. E Ele está dizendo, eis, eu já despedi discípulo, eu já mandei todo mundo embora porque eu quero tratar com você hoje. Eu quero te abraçar hoje.
Ninguém que atravessa o deserto para estar perto de Jesus vai embora de mãos vazias. Ele sempre abençoa, Ele caminha lado a lado, porque Ele preparou algo especial para a tua vida. Então tome posse. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.